Fala pessoal, aqui é o Jorge da Linha Nobre Oficial e eu vou estar apresentando para vocês os materiais que nós vamos utilizar para fazer o camarim de 1,20 m por 85 m. Bora lá! O primeiro que nós vamos precisar aqui comprar é o fio de 2,5 mm, 6 metros do fio azul e 6 metros do fio vermelho. Em seguida, você pode anotar aí 10 fechos de rolete, ok? Posteriormente, nós também vamos precisar de fio duplo, ok? E um pino macho. Nessa foto ele já está montado. São 2 metros de fio duplo. 8 soquetes de porcelana, certo? Uma broca de 3 mm com escariador. O escariador ele é utilizado para fazer o furo que entra a cabecinha do parafuso. Uma chave Phillips média. Uma furadeira. 8 lâmpadas de LED. Uma serra copo de 60 mm, 60 unidades de parafusos 3.5 por 35 mm, 40 unidades do parafuso 3.5 por 16 mm para fixação do fecho de rolete, uma fita isolante, uma tomada com interruptor. Passa fio branco de 60 mm. E em seguida o MDF, tá? Algumas das peças que vão aparecer aí, elas já vão estar com acabamento, porém eu vou dar uma breve explicação agora de como você vai obter esse resultado, esse serviço já feito, para você economizar na compra de ferramentas e também para você agilizar o processo, ok? Bom pessoal, o primeiro passo então é em uma madeireira na sua região, aonde é vendido MDF, tá? De preferência que eles prestem serviço de colagem de fita de borda. Então aquele plano de corte que eu informei para vocês que está lá na descrição, ele já vai apresentar também uma referência para fitagem, ok? Então apresentando esse projeto na madeireira, você já vai obter o MDF e ele já vai vir com acabamento. As laterais do MDF, ela aparece como amadeirado. Ela não tem um acabamento branco. Então o pessoal aplicando a fita de borda disfarça aquela parte amadeirada, tá? Ele fica todo branco, ok? Dando um acabamento aí bacana pro camarim. O segundo passo, a gente vai estar colocando o MDF um encostado no outro, tá? Algumas peças, uma encostada na outra, para que a gente valide que aquela peça é de fato daquele local, para que no momento de parafusar a gente não parafuse e não estrague as peças, certo? Então eu vou estar apresentando aí para vocês algumas peças, como que eu fiz a minha pré-validação de quais peças são de quais locais e as suas medidas. Então você repita o processo para que não ocorra nenhum erro. Bom, essas são as peças da frente do camarim. 1,20 por 11 e 74 por 11 nas laterais. Esses 11 centímetros, no caso aqui está com 1 centímetro em cada peça a mais do que as outras peças que eu vou estar apresentando, porque esse 1 centímetro ele vai estar cobrindo o espelho posteriormente. E essas daqui são as partes de trás e a parte de cima do camarim. 85 por 10 são as laterais de trás. 1 metro por 10 é a parte horizontal de trás também, e 1,20 por 6,3 é a parte superior. Esse 6,3 ele já foi calculado para que tenha a distância correta do soquete e da lâmpada em relação à frente do camarim, certo? Pode pedir dessa medida aí que vai dar certinho para você. Bom, essa etapa aqui é a parte das laterais e fundo, certo? Laterais externas e a base, né, no caso. As laterais elas vão com 72 centímetros por 6,3, tá? E o fundo, a base, ele vai com 1,20 por 7,8. E tem um detalhe importante aqui nessa base que vai ter que ser retirado ali, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, 11 centímetros por
1,5, para que a frente do camarim encaixe perfeitamente aí nesse acabamento, ok? Então, para reforçar, é aqui onde vai ser cortado, ok? 11 centímetros no comprimento e 1,5 cm na profundidade, tá? Que é a espessura da frente do camarim. E para realizar esse corte, você pode estar pedindo na marcenaria para fazerem esse corte para você, certo? Se você não tiver muita precisão com ferramentas manuais. Se você for fazer o corte, você pode estar utilizando um arco de serra para fazer esse corte ou até mesmo uma serra tico-tico. Em seguida, nós temos as laterais de 73,5 por 6,3 e a base superior interna de 1,3 m por 6,3 centímetros. Bom, pessoal, após validar aí cada chapa e o seu local correto, nós vamos começar a parafusar o camarim. E uma informação importante é que a configuração que eu projetei esse camarim é para que não apresente nenhum tipo de parafuso, tá? Então ele não vai ficar com parafuso à mostra à vista, tá bom? Então ele vai ficar com a qualidade de fato profissional. Bom, pessoal, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo aqui é parafusar a lateral de 72 centímetros por 6,3 no fundo de 85 por 10, tá? Obedecendo a distância de cada ponta aí, ó, deixando 1,5 cm, ok? Então observe bem isso daí e antes de parafusar faça o pré-furo, tá? Se você não sabe o que é o pré-furo, dê uma olhada aí no YouTube para que você não estrague o seu MDF. Bom, a segunda etapa aí agora é parafusar a lateral interna, tá? Deixando 10 centímetros da parte de cima e 1,5 cm na parte de baixo, como apresentado na foto. Em seguida, vamos fixar a régua de 1,3 por 6,3, tá? Na parte superior. Ela tem que ficar apoiada sobre as laterais internas, como na foto, para que a medida dê certo. Em seguida, nós fixamos a régua superior, tá? De 1,20 por 6,3. E nessa imagem já vem com um fundo também, que é a régua de 1 metro por 10, tá? Após concluir essa etapa, nós vamos fazer as frentes do camarim, tá? Ou se não, solicitar para o marceneiro também tá fazendo os furos. Eu vou deixar as medidas aí, de preferência, solicite ao marceneiro para fazer os furos, porque você não precisa comprar a ferramenta, tá? E também não tem o risco de você errar no momento de estar executando esses furos, porque eles de fato precisam de uma precisão muito grande. Então, o primeiro passo para a gente estar marcando, acompanhando o desenho aqui, você vai medir de fora para dentro 5 centímetros e vai fazer uma reta em cada régua de MDF, tá? Em cada chapa de MDF você vai fazer essa marcação. Então vai ficar sobrando aí pro lado de dentro 6 centímetros, ok? Uma vez que você marcou 5 centímetros, que ele é representado aqui nessa imagem pela numeração em amarelo com as linhas vermelhas, você vai marcar as distâncias, tá? Então, se você perceber, nós começamos a marcar a distância a partir do topo, certo? Que o primeiro furo, ele vai com 5 centímetros, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, na vertical, em relação às laterais de baixo, você vai marcar 35 centímetros e novamente 35 centímetros o centro, ok? E para a régua de cima, você vai marcar 36,6, tá? Depois você pode aferir e verificar que vai bater certinho 36,6 centímetros. Para realizar esses furos, eu utilizei uma serra copo de 60 milímetros. Porém, mais uma vez eu repito, se você não tiver costume de utilizar essa ferramenta, não arrisque, porque você pode gastar dinheiro à toa e ainda estragar o seu MDF. Sai mais em conta você pedir para fazer os furos na marcenaria. O próximo passo é utilizar os passa-fios para tapar os furos. Se eles ficarem um pouco folgados, você pode estar utilizando cola instantânea para que eles fiquem fixos. Agora, para concluir a parte estrutural, nós vamos fazer essa base que vai segurar o peso do espelho, tá? E que vai fazer o fechamento do camarim. Essa base vai utilizar 3 réguas, a de 3,5 por 90, a de 4 por 98 e a de 1,20 por 7,8. A primeira que nós vamos fixar é a régua de
3.5 por 90 sobre a régua de 4 por 98, respeitando os limites da imagem. Tá? Uma vez que vocês forem parafusar, vocês vão ver que vai sobrar exatamente essas medidas. Você parafusa na régua de 3.5 por 90 sobre a de 4 por 98, vai sobrar 4 centímetros de cada lado e meio centímetro para cima, ok? Em seguida, nós vamos fixar a régua de 4 por 98 na régua de 1,20 por 78, deixando ela desta maneira. E lembrando que essa peça deve ser parafusada por trás para que não fique aparente nenhum parafuso no momento da montagem. Para que você tenha uma percepção melhor de todo o projeto e de como que vai ficar a parte estrutural montada, eu deixo essa imagem para que você analise antes de começar a montar. Em seguida, nós colocamos as frentes de forma que fique 1 centímetro sobrando para a parte de dentro. Esse 1 centímetro para a parte de dentro é o que vai tampar as bordas do espelho, porque nós vamos pedir ele com 2 ou 3 milímetros menor que a moldura total. Importante falar também da trava do espelho, que é uma régua de 5 centímetros por 97, com 2 pedaços nas laterais de 5 por 5. Então, uma vez que as frentes estão fixadas corretamente, nós vamos colocar o soquete com a mão, tá? Bem no centro do furo do camarim e marcar com a chave, exatamente como eu apresento aí na imagem para vocês. Então, após centralizar ele dentro do corpo do camarim, eu marco com a chave com a ponta fina o MDF lá naquele fundo do soquete, tá? Ele tem 2 furinhos, então a gente vai marcar o centro do furo, tá? Fazendo com que ele fique centralizado, tá? Com o passa-fio. Após realizar esse processo em todos os furos de passa-fio, é necessário fazer a fiação. Bom, a fiação eu não fiz aqui o passo a passo, porque se trata de algo um pouco até perigoso, né? Então o ideal é chamar um amigo, alguém que entenda de fiação, para que faça essa fiação aí para vocês. Com a quantidade de fio que eu coloquei, a tomada do interruptor já é o suficiente para estar deixando ela pronta, tá? Isso daí para uma pessoa que entende vai levar em média aí uns 30 minutinhos para deixar ok. Bom pessoal, o próximo passo é marcar o local onde vai o fecho de rolete. Então, o fecho de rolete ele não é nada mais nada menos que um fixador da frente, tá? Ele é fixado por pressão. Então, você vai ter que marcar uma distância de 1,7 cm na lateral que vai ficar para o lado de fora, ok? Isso na parte de trás do MDF. Pode perceber que o serra-copo ele está com o fundo virado para dentro, tá? É bom observar isso daí. E do outro lado você tem que marcar 2,7, ok? Faça uma risca para que você tenha a referência ali certinha na hora de estar fixando a ponta do fecho de rolete. Para saber onde vai a outra parte do fecho de rolete, você deve encaixar a tampa, tá? A parte da frente do camarim, levantar um pouco para que você veja a ponta desse pino, tá? Que a gente fixou na imagem anterior. E faça um risco marcando o centro dessa ponta. Então ele vai te dar a referência de onde você deve colocar a trava do fecho de rolete. Faça isso em todos os lados e depois vamos partir para a parte de fixação da trava. Como apresentado nessa imagem, você vai colocar a trava do fecho de rolete uns 2 milímetros abaixo da lateral, certo? Para o lado de dentro, tá? do camarim. E você vai fazer a marcação com a caneta ou com uma lapiseira. E em seguida executar os furos e parafusar com um parafuso de 16 milímetros para que não atravesse o MDF. Feito isso, você tem que encaixar todas as frentes, tá? Valide se está tudo no seu local correto. E caso tenha algum ajuste a ser feito, como o fecho de rolete é colocado por dentro, você pode estar tirando ele e colocando novamente no local correto. Assim que for concluída a verificação de toda a fiação e das frentes encaixando perfeitamente, vamos para o teste. Colocar as lâmpadas e ligar na tomada. E realmente apresenta um resultado muito bacana, mas com o espelho fica ainda melhor. E em seguida solicitar o espelho com as medidas que está informado aí no projeto, certo? E esse é o resultado dele já fixado no cliente, tá?
muito provavelmente ficou alguma informação que a pessoa que não tem o costume de estar fazendo esse tipo de serviço ficou sem. Então você pode estar me perguntando aqui na descrição, tá? Ou se não, me chamando pelo site, através do meu WhatsApp, ok? Pra gente estar trocando ideia e eu passando os detalhes a mais aí pra vocês, tá? E como se trata de muita coisa, muita informação, então realmente acredito que deve ter ficado alguma coisa faltando, alguma pequena explicação ali para que se conclua alguma parte, mas estou à disposição aí para ajudar. E é isso daí, espero ter ajudado já com essas imagens, com essas medidas e essas explicações. E se você precisar de mais informações, pode estar entrando em contato que a gente vai conversando. Então um abraço, se você gostou deixa o seu like, tá? E até o próximo vídeo.